Caso alguém não conheça a Furukawa é uma empresa de sede japonesa. Nós estamos presentes aí em diversas partes do globo, trabalhando com, além de elementos para telecom, a gente tem também ferramental, instrumentação, baterias, uma série de outros campos de atuação no mundo. Aqui no Brasil, a gente está bem focado em telecom, então nós somos bastante conhecidos pelo cabo UTP, mas a gente trabalha também com uma série de outras soluções. A Furukawa conta com algumas vantagens, como um corpo de engenheiros de suporte a projeto. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso mais para frente. E a gente tem toda a parte de suporte pré e pós-venda local, o que é uma grande vantagem, toda a documentação na nossa língua, né? A nossa engenharia de desenvolvimento também é local. Isso significa que nós não estamos trazendo produtos nem mesmo de outras Furukawas para adaptar a aplicação aqui. A gente entende o nosso mercado e faz o produto focado para a nossa aplicação aqui no Brasil, como ela deve ser. E a gente trabalha também para atender toda a América Latina. A gente tem presença na Angola, na Espanha, muitos centros de treinamento credenciados, inclusive aqui em Belo Horizonte, e centros de distribuição para aqueles produtos que a gente não consegue atender diretamente. Além disso, a gente preza muito pela qualidade dos nossos produtos. A Furukawa faz parte de uma série de instituições, entre elas, por exemplo, a BNT, a TIA e o FTTH Consul, que são instituições de referência técnica que norteiam todos os nossos desenvolvimentos. Então, os produtos eles são focados em referências técnicas nacionais e internacionais para garantir a qualidade daquilo que a gente está trazendo. Falando um pouco, então, sobre o nosso assunto, que são as redes para o futuro, eu gostaria de trazer algumas coisas, como, por exemplo, o crescimento do consumo de banda. Esse gráfico aqui ele pode ser gerado lá no site da Cisco, e ele faz uma previsão de quanto que a gente vai ter de aumento de consumo de banda aí pelos próximos tempos. E é muito interessante a gente ver que esse consumo ele é muito crescente. Na Ásia, ele é mais que o dobro do que o nosso, mas o nosso aqui da América também é muito crescente. Tá? No Brasil, a gente vê aí um crescimento bem grande de pessoas que estão com acesso à internet, seja ela, algumas não têm em casa, mas têm na internet, na escola, algumas pessoas com celular pré-pago, mas o aumento de pessoas acessando a internet aqui no Brasil aumentou muito. A gente bateu aí o número de 100 milhões de internautas, acho que no 2013, no ano passado. Então, embora a gente tenha um número bem alto de internautas, ainda é 50% só do país, né? Esse número é 50% da população. Então, a gente tem um crescimento ainda muito grande pela frente no que diz respeito a levar a internet para todo o mundo. Beleza? Bom, na Ásia, a gente já tem aí, o pessoal está bem mais à nossa frente, eles estão aí com cerca de 50% para mais de acessos em redes óticas passivas. Então, é um número bastante expressivo e é uma comprovação da tendência daquilo que a gente está trazendo, que é a fibra ótica que vai dominar, digamos assim, o mercado de provedores de internet daqui a um tempo. Na Europa, esse número está variando aí entre 10% e 30%. Então, comprovando que os sistemas óticos passivos eles estão realmente entrando nos mais variados mercados, seja ele o EPON ou o GPON, depois a gente pode conversar especificamente sobre essas diferenças. Então, o sistema que está todo mundo utilizando, que a gente está propondo, é um sistema ótico passivo. Então, para aqueles que ainda não conhecem muito bem como funciona, o conceito é bastante simples. A gente trabalha com um ativo de rede na ponta, chamado OLT, lá na central de equipamentos. Esse ativo de rede tem a capacidade de dar um sinal que vai ser dividido por elementos passivos chamados splitters. E lá na outra ponta, o usuário vai ter um equipamento que é o equivalente ao que a gente tem do modem hoje, só que ele é um equipamento de entrada ótica. E esse equipamento é que vai fazer com que o usuário conecte lá qualquer device que ele tenha e se conecte à internet. Qual que é a vantagem de utilizar esse tipo de sistema? Bom, você coloca aqui o splitter, que é um elemento passivo. Então, na tua rede, que pode chegar até 24 quilômetros de distância e pode ser dividido em até 64 usuários, nesse trajeto todo de fibra aqui, você não tem elementos passivos.
Então, isso reduz significativamente o seu custo de operação e os pontos de falha na sua rede. O splitter ele não tem alimentação, ele não queima, ele é simplesmente um guia de onda que vai ficar lá na sua caixa enquanto a sua rede estiver existindo. Tá? E você precisa de bem menos fibra saindo daqui e bem menos porta de ativo para você atender a quantidade final de usuários. Então, enquanto numa rede ponto a ponto, por exemplo, você precisaria de uma porta de equipamento para cada usuário final, numa rede passiva você precisa de uma porta de equipamento para cada 64 clientes finais. Então, você tem reduções significativas de consumo de energia, por exemplo, a própria custo, né, de porta de equipamento. Então, é um sistema ai, meu Deus, é um sistema que permite que você faça uma rede 100% em fibra e ainda assim tenha um investimento muito menor do que qualquer outra opção de rede 100% em fibra. A parte passiva da rede, ela funciona tanto para quem usa equipamento EPON, quanto para quem usa equipamento GPON. Então, toda essa parte aqui de fibra, splitter, caixa e topologia, ela é transparente a tecnologia utilizada. Tá? Então, você pode, por exemplo, começar com um e trocar para outro, fazer uma parte com uma tecnologia, uma parte com outra. A parte passiva ela é completamente transparente. Só que para esse projeto ele ficar economicamente viável ao longo do tempo, a gente tem que seguir um tripézinho aí de características. Tá? Começando pelo projeto. Então, o que suporta uma tecnologia vai ser projeto, produto e serviço. Tá? O projeto ele é fundamental. Uma rede FTTX, diferente de outras tecnologias que a gente tem para acesso à internet, ela precisa de um projeto bem elaborado. Isso vai garantir com que a gente consiga ter um pouco de mais flexibilidade quando a gente estiver fazendo as nossas expansões. E também vai garantir que mais para frente você não tenha que ficar reinvestindo em coisas que você já poderia ter feito inicialmente. A segunda parte é produto. Então, não adianta nada você fazer um bom projeto, chegar lá e colocar um monte de produto que daqui 1 ano e meio, 2, vai estar dando problema. Conector que quebra porque passa caminhão na rua. Fibra que atenua daqui 2, 3 meses que dá retração em poste. Então, não adianta. Se o seu produto não tiver qualidade, todo o seu projeto vai ter sido um desperdício de tempo aí num prazo de 1 ano e meio, 2, 3 no máximo. Tá? A gente recomenda, então, que vocês verifiquem as questões de homologações e normas. Elas não existem à toa, elas existem para defender o usuário. E, no caso da gente que é fabricante, o usuário são vocês. Então, é uma obrigação nossa fornecer para vocês produtos que estejam dentro das regulamentações. Então, é isso que a gente faz. E isso tem um sentido. Então, é importante que vocês observem esse tipo de coisa quando forem investir na rede de vocês. Tá? E a questão de serviço. Então, feito um bom projeto e decidido pelo produto que vocês vão utilizar, é fundamental que esse produto seja utilizado corretamente. Tá? Então, a gente tem bastante recomendação de instalação, nós temos cursos de boas práticas de instalação, a gente tem um canal do YouTube que mostra como é que o produto deve ser instalado, como é que o cabo deve ser ancorado, uma série de recomendações. Então, é fundamental que o serviço seja feito de uma maneira adequada. E, nesse ponto, vale destacar que a fibra ótica, embora ela tenha uma série de grandes vantagens, ela precisa ter alguns certos cuidados com relação a, por exemplo, limpeza de conector, manuseio, né, da própria fibra, na parte de storage de sobras, coisas assim. Não é nada complicado, só que se fizer errado vai atenuar. Então, é importante que a gente tenha uma boa visão de mão de obra quando a gente vai colocar a rede de fibra ótica em prática. Falando um pouquinho mais sobre o projeto, a gente tem centros de treinamento autorizados da Furukawa. Então, para aqueles que não trabalham com fibra ainda, não conhecem fibra ainda, estão começando a pensar em fazer esse tipo de investimento, pode procurar um centro de treinamento. Lá vocês vão encontrar cursos sobre fibra ótica e cursos sobre o projeto básico de FTTX. Né? A gente tem depois treinamentos em fábrica, que são um pouco mais focados, então projetos
com um foco mais prático, e a parte de configuração de equipamentos. Então, a Furukawa trabalha com linha EPON e GPON. Qualquer uma das duas linhas você pode fazer o treinamento lá na fábrica. Nós temos uma engenharia de pré-venda e engenharia de pós-venda, que vai fazer todo o suporte se por acaso precisar atualizar um firmware, vocês estiverem com alguma dificuldade para subir um equipamento, coisas assim. E a gente tem essa parte bem interessante de estudos e pré-projetos. Funciona da seguinte forma: se vocês ainda não trabalham com fibra, querem começar e não sabem muito bem por onde começar, estão um pouco inseguros com relação ao projeto, podem até ter feito curso, mas ainda não estão assim confiantes para fazer aquele investimento, que não é um investimento baixo, então vocês podem procurar a Furukawa. A Furukawa vai fazer um estudo para vocês, com base na região que vocês indicarem. Esse estudo vai levantar uma lista prévia de material e vocês já conseguem ter uma noção da ordem de grandeza, de topologia, de expansão, uma série de coisas assim. Então, a gente está disponível também para fazer essa parte de suporte para os primeiros projetos, para aqueles ISPs que estão começando a pensar em investir em fibra agora. Com relação aos produtos, então, a gente tem a linha do EPON, que já é bem conhecido para quem trabalha com a Furukawa. A gente está também com o GPON agora, tá? E a parte de video overlay. Com relação aos cabos, a gente destaca o cabo drop para utilizar na solução conectorizada, que está aqui na mesa, depois quem tiver curiosidade para dar uma olhadinha na caixa. E esse cabo aqui, ó, que é o cabo chamado totalmente seco. Esse cabo é relativamente novo aqui no mercado nacional, tá? E a diferença dele é que, bom, no cabo autossustentável vocês têm aquele cabo que tem a geleia dentro, né? Que foi evoluído para aquele cabo chamado seco, que é a geleia só dentro do tubo. Esse cabo ele não tem geleia nem entre os tubos e nem dentro do tubo. Então ele tem uma tecnologia de fios de bloqueio de umidade e você não precisa mais preparar o cabo com aquele negócio de limpar com solvente, estopa, e o tempo de preparação do cabo fica muito reduzido, sem contar que ele fica mais leve, mais fino, então as ferragens dele para ancoragem e instalação também ficam bem melhores. Esse cabo ele está, obviamente, homologado e a gente consegue trabalhar com as questões de BNDES e FINAME para aqueles que queiram fazer financiamento. Fora os outros cabos, que são os autossustentáveis, o RA, cabos mais comuns que a gente já vem trabalhando há algum tempo. Com relação à parte de acesso, então, o destaque é para a solução conectorizada, que usa esse cabo drop que eu comentei, o drop flat, com o conector de campo e a caixa já com o splitter montado. Então, essa solução ela traz como grande vantagem a praticidade para você ativar ou desativar um assinante. Então, quando você trabalha com ativação por confusão, a sua equipe de ativação ela tem que ter necessariamente uma máquina de fusão. Se você tiver 3 equipes de ativação, você vai ter que ter 3 máquinas. 3 máquinas rodando em campo. Então, para você evitar isso, esse tipo de solução, sua equipe de ativação vai trabalhar com um clivador e um removedor de acrilato e álcool isopropílico. Tá? Então, ele reduz muito a quantidade de ferramental que você precisa para fazer a instalação e ele facilita muito a questão de não precisa descer caixa, a parte de identificação fica muito mais fácil, organização. Então, ele traz uma série de vantagens quando a gente trabalha com essa solução. Os produtos foram desenvolvidos especificamente para trabalharem juntos, então essa caixa ela foi desenhada no Brasil, foi feita justamente para a gente trabalhar com essa solução. Tá? É uma das únicas, eu não tenho certeza se ela é a única ou se tem mais uma, mas até um tempo atrás era a única caixa conectorizada homologada na Anatel aqui no Brasil. Tá? E ela tem uma série de detalhes construtivos que são feitos com o único objetivo de facilitar a operação em campo. E a parte de rede de assinante, o que eu gostaria de destacar para vocês é que a gente tem diversos modelos de ONUs, sejam para o EPON ou seja para o GPON. Então, quando a gente for selecionar qual tecnologia a gente vai trabalhar, uma das coisas que a gente tem que verificar é que tipo de serviço a gente vai estar trazendo na ponta. E aí, dependendo do serviço, a gente vai colocar o equipamento que tenha o melhor atendimento àquele serviço. Então, existem várias opções.
tem opção para trabalhar com vídeo, tem opção SFP, tem opção de range industrial, tem as opções mais comuns. Então, tem bastante opção. Dependendo do serviço que a gente vai estar prestando lá na ponta, é recomendável que a gente use um ou outro equipamento de rede de assinante. Tá? Ou seja, a gente trabalha com a solução completa, desde o equipamento da central até o equipamento do assinante, passando por toda a rede passiva, sempre respeitando todas as normas e todas as certificações que são passíveis naqueles produtos que a gente oferta. Além disso, a gente tem essas questões de financiamento, FINAME, BNDES para alguns produtos, e condições especiais de pagamento para aqueles clientes que fecharem os pacotes completos de solução ponta a ponta Furukawa. Tá? A gente está com o André, que é o meu colega que está aqui comigo na mesa, ele é do comercial, vocês sintam-se bem à vontade para ir lá conversar com ele sobre essas questões das condições de pagamento. E por que a gente está falando de fibra ótica? Então, por que isso seria uma rede de futuro? Né? Por que isso que eu estou falando aqui, o que isso tem a ver com as redes de futuro? Bom, o que isso tem a ver é o seguinte, a gente está passando por um período de mudança comportamental muito grande do cliente de vocês, daqueles que estão assinando a internet. Tá? Algumas questões assim para a gente pensar. O e-commerce no Brasil ele tem crescido numa rampa de curva bastante alta. O que isso significa? Significa que o nosso negócio ele está sendo fundamental para o crescimento do negócio dos outros. Então, hoje, é muito comum as lojas terem essa opção de e-commerce. Tem lojas que são fundamentalmente e-commerce, e isso aqui depende de uma rede bem estruturada. Você vai fazer transação bancária em cima da sua rede. Então, não pode ser uma rede que deixe a desejar para o cliente. A segunda coisa é com relação às redes sociais. Então, hoje, aqui no Brasil eu não tenho estatística, mas nos Estados Unidos, aproximadamente 90% das compras que são feitas, antes de comprar, a pessoa procura o review daquilo que ele vai comprar na rede social. Aqui a gente tem aquele site do Reclame Aqui, que muita gente vai lá e pesquisa se tem alguma coisa do Reclame Aqui antes de comprar o produto. Então, a informação está rondando de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque a internet está chegando. Então, a internet está mudando a forma como a gente se relaciona. Aqui não vou nem entrar no mérito dos relacionamentos interpessoais, mas de como o cliente se relaciona com a sua empresa. O que está sendo dito nas redes sociais, ele está influenciando o poder de decisão, o poder de compra que o consumidor tem. Esse ponto, para mim, é o ponto crucial. Quando a gente vai fazer um investimento de rede, você tem que pensar quem é o seu cliente. Mas não é quem é seu cliente agora, é quem é o seu cliente daqui a 5 anos. Porque se você tem uma empresa e você quer que a sua empresa seja sustentável ao longo dos anos, o cliente que você tem que enxergar é o cliente do futuro, e não o cliente de agora. E o nosso cliente do futuro, ele é uma pessoa muito exigente. O nosso cliente do futuro já nasceu com o smartphone na mão. O nosso cliente do futuro nunca esperou sábado à meia-noite para baixar uma música. Ele já nasceu com a tecnologia incorporada nele. Esse cara aqui, ele não vai ter paciência se a tua rede tiver um lagzinho. Ele vai ser muito crítico. E o que suporta um cliente muito crítico? É fibra ótica. Tá? Hoje não tem outra resposta para essa pergunta. Além do crescimento absurdo de número de devices e de como isso tem influenciado todo o business que existe. Então, você tem conferências entre países utilizando a internet, você tem sistemas de EAD utilizando a internet. Então, a internet está se tornando simplesmente assim, fundamental para qualquer negócio. Tá? Tem até, eu não pus nessa apresentação, aquele negócio da pirâmide de Maslow, não sei se vocês já viram, que a pirâmide de Maslow é aquela pirâmide que diz as necessidades básicas do ser humano, né? E o pessoal está botando o Wi-Fi na base da pirâmide. Então, é porque, hoje em dia, você chega no lugar, a primeira coisa que você pergunta é a senha do Wi-Fi. Né? Então, isso está acontecendo e está influenciando aqui todos os negócios. Né? Então, você vai em negócios que não tem nada a ver com tecnologia
e o pessoal está utilizando a internet, tem aplicativo para aquilo, tem aplicativo para tudo hoje em dia, tem aplicativo para agronegócio, tem aplicativo de beleza, tem aplicativo de dieta, tem aplicativo de previsão do tempo, o que você precisar tem aplicativo. Então, isso está influenciando, e é a rede de vocês que vai suportar isso aqui, não é nada além disso. E a inclusão digital, né? Então, a internet não é mais, há muito tempo, uma exclusividade de determinadas pessoas, ela está chegando em todos os âmbitos, então a gente tem que estar preparado para atender todos esses clientes. E eu finalizo com esse caso, que é o caso da Tesco. Quem já conhece esse caso, fora eu, alguém já viu isso? É um caso muito interessante que prova que quando você tem uma rede bem estruturada, você consegue fazer coisas incríveis. Então, esse caso aqui é um caso bem interessante de um supermercado chamado Tesco. Eles estavam com as vendas online caindo. E eles queriam uma forma de se tornarem, de novo, grandes nesse segmento de mercado. E aí, o que eles pensaram? Ao invés de a gente fazer um site, vamos fazer o seguinte, vamos criar um mercado virtual. Isso aqui, que vocês estão vendo, são painéis. Eles foram colados na parede da estação do metrô. Tá? E aí o cara que está esperando o metrô, ele vai lá e faz a compra dele lendo o QR Code do produto no smartphone. Conclui a compra, quando ele chega em casa, dali um pouquinho a compra dele já chega também. E com isso eles conseguiram aumentar absurdamente as vendas deles e se tornaram um case de sucesso mundial aí de inovação. Isso é possível porque eles têm uma boa rede por trás. Então, a internet ela vai revolucionar muito ainda as nossas relações, já falei, pessoais, não vou nem entrar no mérito, mas as relações de negócios entre as empresas. E é a rede de vocês que tem que suportar isso aí. E a rede que não suportar, a empresa está fora. Tá? Então, eu fico à disposição, se vocês quiserem perguntar agora. Eu vou estar ali fora nos 2 dias. Quem quiser passar ali, dar uma olhada nos produtos, conhecer um pouco melhor. Muito obrigada pela atenção. E eu espero que vocês tenham captado a mensagem sobre o nosso futuro. Muito obrigada.